Vamos falar agora das competências de um treinador, treinadora potente. Para falar dessas competências, eu gosto de usar uma analogia a um catavento, né? Pensar em a gente atuando como um catavento, espalhando por aí essas competências. Vou compartilhar a tela aqui com você para ficar fácil de compreender o que eu estou querendo dizer. Então, olha só que bonitinho o nosso catavento, minha gente. A haste do catavento que sustenta a gente espalhar por aí, né, o nosso conhecimento, as nossas experiências e aplicar as nossas ferramentas é a confiança. A autoconfiança, primeiro, que precede a confiança no outro. E quando eu falo de confiança, eu estou falando de verdade, de confiar que o outro é capaz de decidir o que ele quer para si completamente. E não ficar infantilizando a relação dentro de sala, tratando as pessoas como se fosse uma criança. Então, confiança é a nossa arte, confiança em nós mesmos, na nossa capacidade de dar o treinamento, de ter se preparado, de estar alinhado, sabendo de tudo que é possível dentro daquela realidade e também preparado para lidar com as questões que aparecerem. E aí, para espalhar a nossa competência, eu coloco aqui 4 grandes abas, né, que são clusterizadas para a gente olhar para movimentos importantes no papel de treinadora. Primeiro, o domínio e profundidade sobre o tema. Gente, se eu vou dar um treinamento, eu não estou falando que você precisa ser doutorado naquele tema. Óbvio que, se for, ótimo, você está se posicionando num lugar cirúrgico, único, incrível. Mas, se não, minimamente ter as informações mais relevantes, condizentes com o que se espera nessa troca, de acordo com a expectativa dessa turma, com o extrato cognitivo dessa turma, com o nível de necessidade sobre esse tema dessa turma. Então, por isso que é tão importante a gente fazer um diagnóstico, né? Porque a gente precisa ter domínio. Quanto mais domínio a gente tem do tema, e mais profundidade a gente tem, mais impacto a gente gera na relação de entrega ali dentro de sala. Depois, a gente fala sobre clareza e coerência ao compartilhar o conhecimento. Por quê? Muitas vezes, dependendo do tema, pode ser que aquele tema mexa com a gente, e aí, se mexe com a gente muito emocionalmente, a gente pode perder a clareza e ficar um pouco confuso. Então, a gente precisa respirar, se centrar, para que a gente possa expressar comunicacionalmente, falando em alguns níveis, né, no nível cognitivo, no nível emocional, ali do sentir, no nível fisiológico, essa expressão do que a gente quer comunicar. E aí isso precisa estar coerente com o que a gente acredita, né, sobre esse conhecimento. Porque se a gente for falar de algo em sala, só tipo papagaio de pirata, vai falar porque alguém pediu para falar, e você realmente não tem coerência entre você e esse tema, você está falando coisas que você não acredita, que você não confia, ou que você não entende, isso vai impactar a absorção da outra parte, não vai ter jeito. Então, um bom treinador tem que ter ali clareza e coerência ao aplicar, né, esse conhecimento. Depois, o terceiro item aqui, a interação eficaz com os participantes para estimular a prática, que bebe diretamente na fonte da confiança. Quanto mais a gente gerar conexão e vínculo com os participantes e mais a gente tiver instalado ali na nossa confiança, mais fácil vai ficar das pessoas fazerem as coisas que a gente está convidando elas a fazerem. E aí, eu vou falar mais disso também em aulas específicas sobre dinâmicas e atividades, mas aqui o que eu já posso te dizer é que você está num papel de treinador, treinadora, e é muito útil que você se lembre que você não tem direito de obrigar as pessoas a fazerem as coisas só porque você quer. Você precisa sempre usar essa chamada para ação em forma de convite. Eu procuro ficar muito atenta nisso durante a aplicação de um treinamento. Porque se você está fazendo convite,
né, pedidos, você está ali com espaço para o não, e tudo bem. Recentemente eu tive uma aplicação onde eu estava compartilhando uma ferramenta e aí a gente foi praticar essa ferramenta, uma ferramenta simples, a matriz de Eisenhower. E aí a gente estava falando sobre as questões de impacto, esforço, urgente, importante, né? Enfim. E aí pegamos a matriz para olhar. E uma das participantes falou assim: Olha, eu não vou fazer esse exercício porque para mim tudo que eu faço é importante. E se não fosse importante, não teria por que estar na minha lista para fazer, então não vejo sentido de fazer esse exercício. Num primeiro momento, a própria turma falou assim: Mas não é isso, né? É sobre ver o que é mais importante, o que é menos importante para a gente poder remanejar, revisitar a nossa rotina. Mas a pessoa estava realmente convicta que ela não tinha o que olhar. E aí eu mesma fui a pessoa que eu puxei para a turma e falei assim, gente, tá tudo bem. Se para ela não faz sentido, vamos deixar ela em paz. Ela vai ficar livre de fazer o exercício. Inclusive, se quiser ajudar os outros, contribuindo com a tua percepção de ver a importância, vai ser bem-vindo. Então, a gente precisa ter um centramento para a gente não obrigar, porque toda vez que um treinador obriga, né, meio que pressiona as pessoas a participar, e dependendo da atividade, pode ser alguma coisa que a pessoa se sinta exposta, roleplay, por exemplo, né, as teatralizações e tudo mais, a gente pode criar um problema de entendimento ali. E não é isso que a gente quer. Então, isso é muito importante. E depois, aqui, obviamente, fazer tudo que a gente faz com foco no resultado e nas expectativas combinadas com o nosso contratante. Quando a gente consegue também olhar para essa aba aqui, né, do nosso catavento, a gente consegue ter uma atuação muito legal. Para a gente realmente centralizar tudo isso com um plugzinho aí, né? Um prendedor, um fixador muito eficiente, eu te diria que a eficiência que junta tudo isso é a intencionalidade. É a gente fazer as coisas realmente intencionalmente. Cada uma dessas. E para checar, né? Vamos fazer uma alta checagem aqui do catamento. Tem essa sequência de perguntas que eu gostaria que você respondesse sem pressa. Então, pode pausar esse vídeo, pegar um papel e caneta, um bloco de notas e responde isso daqui para você verificar como é que você está e para onde talvez seja importante você olhar primeiro em relação às competências do treinador. Tudo bem? Para te ajudar a fazer isso de uma maneira ainda mais eficiente, você pode pensar no treinamento que você tem que dar, que está aí, que você precisa produzir, tem que dar, ou no último que você tenha dado, para você fazer esse check. Então, os temas foram desenvolvidos em um grau de profundidade condizente com os objetivos do curso, né, dos participantes? Sim ou não? Quanto? Como? Responde. Você mostrou domínio sobre os conteúdos abordados, ou se você ainda vai dar, você é capaz de mostrar domínio sobre esses conteúdos abordados? Está à vontade com isso? Coloca aí. Talvez você possa até fazer esse exercício respondendo de 1 a 10, quanto? Para daí você ver aonde está a nota maior para você potencializar e a nota menor para você cuidar. A terceira pergunta é: as informações foram claras e coerentes? As informações que você tem para dar estão estruturadas de um jeito claro e coerente? Sabe aonde eu vejo isso muito em falta? Na hora do debriefing das atividades. Às vezes a pessoa, lá, o treinador, faz uma atividade super bacana, envolve as pessoas, todo mundo participa, e aí a atividade acaba e a pessoa não consegue fazer um bom debriefing, não tem perguntas claras para fazer um bom debriefing. Então, aqui já falo para você, fica atento. É importante ter ali quais perguntas você vai fazer no final da atividade para ajudar essas pessoas a fixarem o que elas viveram e trazer para a realidade. No CAV, que é o método que a gente vai usar ali para as dinâmicas, para a aplicação de dinâmicas, a gente vai falar mais disso. Quarta pergunta: a interação com os participantes foi eficaz? Se já passou, fala aí de 1 a 10. Se ainda vai vir, de 1 a 10, quanto você acha que você está aí se sentindo inteiro, intensa, né, para fazer essa interação?
E, por fim, os exercícios praticados ajudaram na fixação dos conteúdos passados no treinamento? Isso é muito importante. Essas perguntas podem também serem adaptadas para você fazer uma avaliação no final do treinamento, se você tem liberdade com essas pessoas para que elas te respondam e você possa refinar esse treinamento. Isso é muito importante quando a gente está em projeto de rollout, né? O que que é projeto de rollout? É um projeto que a gente cria primeiro e desenvolve uma estrutura de uma solução que vai ser replicada várias e várias vezes para muitas pessoas. E que às vezes vários consultores, treinadores dão esse mesmo conteúdo simultaneamente em lugares diferentes do país, né, ou na mesma empresa, em salas diferentes, e a gente precisa estar todo mundo alinhado para o mesmo lugar. Então, ter essas respostas aqui, depois que você faz a primeira aplicação teste, né, para o rollout, fica muito bom para você refinar toda a tua estrutura. Tudo bem? Espero que você esteja feliz com as respostas relacionadas às suas competências. De qualquer maneira, o que eu te convido a fazer é traz para o nosso grupo como que você está retroalimentando isso, né? O que você usa para se perceber um treinador, uma treinadora que está sempre neste giro do catavento aqui em equilíbrio com intencionalidade. Você faz alguma coisa de prático? Você tem aí, você resolveu de repente fazer esse vídeo, assistindo esse vídeo, fazer um checklist para não esquecer? Você criou de repente uma avaliação específica para testar seus projetos? Conta para a gente quais foram as ideias que você teve assistindo esse vídeo, porque esses compartilhamentos enriquecem muito a nossa participação no grupo. Tudo bem? Espero sua contribuição e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, gente.